E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a de número 32. O conteúdo é o olho humano. Toda vez quando a gente fala do olho humano, eu tenho que falar que ele é um dos 5 sentidos. A visão, na verdade, é um dos órgãos dos sentidos e é por meio desses sentidos que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Eles vão se encontrar no interior de cavidades ósseas, chamadas de órbitas oculares, e são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo fibroso, que é chamado de esclerótica. Olha que nome legal e bonitinho, né? Bom, na esclerótica estão inseridos os músculos que movem os globos oculares. É isso aí. Além disso, ele apresenta na parte anterior do olho uma área que é transparente com maior curvatura, que é chamada aí de córnea. Entre a córnea e o cristalino, encontramos ali um líquido fluido que preenche a câmara anterior do olho, que é chamado de humor aquoso. Logo abaixo ali da esclerótica, encontramos a caróide, que é uma película dotada de vasos sanguíneos e melanina, que tem ali a função de nutrir e absorver a luz que chega até a retina. Na parte anterior ali da caróide, localiza-se a íris, que é uma estrutura muscular de cor e ela pode ser variável. Na íris há um orifício central que chamamos de pupila e por esse orifício que há a entrada da luz do globo ocular. A íris ela vai ser a responsável por regular a quantidade de luz que vai entrar no nosso olho. Observe que quando nós estamos em um ambiente que esteja mal iluminado, o orifício da pupila ele vai aumentar e permite a entrada de uma maior quantidade de luz. Quando estamos em locais que são muito claros, o orifício da pupila diminui, de forma que a gente não vai nos ofuscar e não deixa que a luminosidade em excesso ele prejudique ali as células da retina. Agora, bora falar um pouco sobre o cristalino. Coloca aí na imagem esse slide aí. Observa só onde que está o nosso cristalino. O cristalino, ele se situa atrás da íris e é uma lente biconvexa, que vai orientar a passagem da luz até a retina. Ele vai estar cercado ali por fluidos na parte anterior e posterior. Na parte anterior, há uma câmara preenchida pelo humor aquoso, enquanto que na parte posterior há uma câmara preenchida com um líquido viscoso e transparente, que é chamada de humor vítreo. Com a chegada ali da idade, o cristalino ele pode perder a sua transparência normal, dificultando a visão, que é o que chamamos de catarata. Eu acredito que essa palavrinha daí vocês já devem ter escutado, quando a visão ela está ali com uma certa dificuldade, que é a catarata. Então, voltamos agora a falar sobre a retina. A retina, na realidade, é uma membrana mais interna e se encontra abaixo da caróide. Ela possui 2 tipos de células que são fotossensíveis, os cones e os bastonetes. Quando se fala dos bastonetes, eu vou dizer que são células extremamente sensíveis à luz, sendo muito importantes em situações de pouca luminosidade. Essas células, elas são encontradas em grande quantidade na retina de animais. Esses animais aí que vão ter os hábitos noturnos. Aí a gente vê uma imagem bem legal, onde a gente tem a entrada da luz, onde você pode observar o que é a retina, os bastonetes e os cones.
que está encontrada ali na seção da retina. Bom, bora falar agora sobre os cones. Os cones, na realidade, são as células capazes de distinguir as cores. Olha que legal. Eles são menos sensíveis à luz e fornecem uma imagem mais nítida, rica em detalhes. No olho humano, encontramos 3 tipos de cone. Um que se excita com a luz vermelha, o outro que se excita com a luz verde e o terceiro que se excita com a luz azul. Na retina vão existir 2 regiões, uma chamada de fóvea e a outra que é chamada de ponto cego. A fóvea se situa no local onde a imagem do objeto ela vai ser projetada. E é nessa região que iremos encontrar apenas os cones, o que vai maximizar a qualidade visual. Então, aí na imagem que eu gostaria que vocês pudessem observar, a gente tem a imagem da retina e a sua divisão, que é a sua divisão em fóvea e tá ali, ó, mácula, que é bem legal quando se fala ali da retina. Bom, continuamos falando sobre a retina, que é justamente nessa região do ponto cego que não encontramos nem cones e nem os bastonetes. O ponto cego ele vai se encontrar no fundo do olho e ele é insensível à luz. Algumas pessoas elas apresentam problemas de visão como miopia, hipermetropia, vista cansada e o astigmatismo. Esses são os problemas de visão que se encontra em relação ao ponto cego, que é insensível à luz. Todos esses problemas ocorreram em razão da incapacidade do olho de focalizar as imagens sobre a retina. Outros problemas que podem acometer os olhos são o glaucoma, a catarata, o daltonismo e também a conjuntivite. O nosso sistema visual é que vai permitir captar e perceber os objetos através da luminosidade. Isso aí que vai ser em um complexo processo cognitivo. O sistema visual ele vai ser composto pelos olhos e pelos nervos e as estruturas que são acessoriais, que a gente vai falar das pálpebras, dos supercílios, dos músculos e do aparelho lacrimal. Aí eu gostaria que essa imagem estivesse bem grande aí na telinha para que a gente pudesse observar bem essa questão do nosso sistema visual, onde você possa saber o que é a pálpebra, o que é a pupila, o que é a esclerótica, a íris, o que é a retina, o corpo ciliar, a córnea, o humor vítreo, o nervo óptico, a caroide, o cristalino e o corpo ciliar, que é também ali embaixo a esclerótica. Isso quando a gente fala do sistema visual. A visão ela vai funcionar através do processamento de dados que são recebidos ali pelo encéfalo, né? Por intermédio de receptores sensoriais que vão ser ativados pela luz. No cérebro, essas informações elas são também armazenadas. Dessa forma, o fenômeno óptico ele pode ser ali, considerado um evento físico, uma vez que a relação entre o que é visto pelo observador e uma estrutura que vai estar ali para se apresentar, que no caso vai ser o olho, que vai enxergar por intermédio das amplitudes de ondas, que eu posso chamar de ondas eletromagnéticas, né? Um evento que é anatômico e também fisiológico. Isso aí, já que a nossa receptividade vai depender do sistema visual de cada indivíduo. Isso com os seus mecanismos internos e pelo sentido também psicológico. Existe uma produção de sensações no indivíduo do que é visto por ele. Essa aí vai ser a grande quantidade de informações do ambiente, que é conduzida ali pela luz aos 2 olhos.
órgãos que são dos sentidos que vão possuir os receptores sensoriais, que são chamados de fotorreceptores. Os olhos, eles irão detectar uma reduzida parte do espectro eletromagnético, que são sensíveis a radiações, que tem ali um comprimento de onda, agora eu estou falando sobre ondas, sobre essas radiações, que está entre 700 a 400 nanômetros. Esses limites vão equivaler, respectivamente, à cor vermelha, que são 700 nanômetros. A violeta vai ser 400 nanômetros, que vai transitando pelas cores amarela, verde e azul. O nosso globo ocular, ele vai estar localizado em cada uma das duas cavidades que são orbitárias, que são largas e também profundas, situadas ali, entre a face e o crânio. Os estímulos que são captados pelos olhos, eles são assimilados pelo nosso cérebro, que vai engendrar uma imagem tridimensional e única. No olho vai estar presente ali o cristalino, cuja função do cristalino vai consistir em sua adaptação para suprir as necessidades solicitadas pela visão, isso funcionando como uma lente. Há também a retina, que contém as células fotossensíveis, que são responsáveis por detectar as cores e os estímulos luminosos. Aí a gente tem a imagem da retina, que é bem legal. Bom, no olho ainda estão presentes as estruturas da córnea, que tem ali a primeira e a mais poderosa superfície, que a luz ela vai atravessar, e os nervos ópticos, que é o meio de transporte das informações entre a retina e o cérebro. Aí a gente tem a imagem da córnea. Veja que legal aí, quando se fala da córnea, observe onde aqui está a córnea. Bom, vamos agora falar sobre a percepção visual. Quando o ambiente está com uma baixa luminosidade, o olho humano ele apresenta baixa acuidade visual, situação que é conhecida como visão escotópica e que funciona através dos bastonetes. Por isso que existe uma ausência de cores. Quando se fala de acuidade visual, eu queria que vocês imaginassem o seguinte: uma pessoa que está vendo uma imagem a 100 metros e a outra pessoa que também está vendo uma imagem a 100 metros. Só que, na primeira pessoa, ela tem uma visão ótima e perfeita, ela consegue enxergar. Já a segunda pessoa, que tem um problema de baixa acuidade visual, é necessário que aquela imagem ela não esteja a uma distância de 100 metros, mas sim uma distância talvez de 20 metros, de 10 metros, de 30 metros. Isso vai depender do índice ali da acuidade visual que cada pessoa possui. Bom, em contrapartida, quando há muita luz, são os cones que vão possibilitar a percepção de cores, pois são eles que vão funcionar determinando a visão fotópica e caracterizada ali por uma alta acuidade visual. Quando o ambiente ali ele vai apresentar condições que são intermediárias de iluminação, as duas células elas irão contribuir isso para produzir a visão mesópica, uma combinação de dois tipos de visões que são citadas ali anteriormente. Quando uma pessoa ela fica exposta a um longo período de tempo em um ambiente com alta incidência de luz e depois ela entra em um local escuro, ela não consegue enxergar logo de imediato o que está ao seu redor. Contudo, após ali um certo período de tempo, ela começa a recuperar a percepção do ambiente. Isso ocorre devido à adaptação ao escuro e depende também de vários fatores, como dilatação da pupila, que ocorre um aumento do diâmetro para permitir que a luz entre em maior quantidade, regeneração da rodopsina, que é uma proteína que é responsável pela visão monocromática no escuro, um ajuste ali da retina para ativar os bastonetes
e a gente tem também o tempo da sensibilidade luminosa no escuro, que é influenciado pela intensidade e pelo tempo de duração da luz incidida na retina. Isso aí do tamanho da posição, lógico, dos fotorreceptores e do tempo de regeneração da rodopsina, quando ela está ali, na fase de pré-adaptação. Essa adaptação à claridade, ela vai estar envolvida com os cones e com a diminuição do diâmetro da pupila, que vai provocar uma entrada de menor quantidade de iluminação no olho. É lógico que, além de evitar o ofuscamento, esse mecanismo ele vai proteger que a retina ela não tenha as células fotossensíveis lesadas pelo excesso de luz. O olho humano ele é, na verdade, uma máquina fotográfica. Eu posso dizer que, contemporaneamente, devido às semelhanças que existem entre as suas estruturas, de forma análoga, entre as duas ferramentas, podemos tentar compreender o funcionamento da visão nas pessoas. Eu posso dizer que o diafragma, que é a pupila, na máquina fotográfica, a luz ela vai penetrar por uma abertura que tem seu regulamento, que é feito pelo diafragma. Nos olhos temos a pupila, que cumpre ali com a mesma função do diafragma da câmera. A objetiva, que é o cristalino, que é formada por um sistema de lentes, quando se fala da objetiva. A objetiva ela vai se ajustar para colocar o foco na imagem real e invertida. Assim também como o nosso cristalino, ele vai regular a nossa nitidez. O filme e o fotorreceptores. O filme ele é atingido pela luz, que provoca as transformações químicas e faz a gravações da imagem na máquina, ou seja, na câmera. O mesmo vai acontecer no olho. As células fotossensíveis, elas fixam na retina o estímulo da luz e vai ter o cartão de memória, que é o cérebro. Nas digitais não há filme, e sim um sensor, um chip sensível à luz, que transforma ali o fluxo de elétrons em dados digitais, que são armazenados no cartão de memórias ou também visualizados na tela da máquina fotográfica. O armazenamento é o que é equivalente ao cérebro no ser humano. E aí a gente tem essa imagem bem legal para a gente poder fazer a comparação do nosso sistema visual e da máquina fotográfica. Olha aí que legal, galera. Essa imagem aí da máquina fotográfica. Coloca aí na tela inteira para que o pessoal possa de casa observar essa máquina fotográfica quando a gente está ali, comparando com a nossa visão humana. Ou seja, quando se fala da pupila, a gente pode comparar ao diafragma da máquina. Quando se fala ali da retina, a gente compara a lente. Quando se fala ali do cristalino, a gente pode comparar a película. Na outra imagem que vocês podem observar aí, já é a imagem da câmera em relação ao órgão, né, do olho, ou seja, onde a gente tem a córnea, o cristalino, que significa ali a questão da retina, da pupila, do diafragma, que são elementos, né, que estão ali na lente. Então, quando se fala do olho humano, eu posso fazer uma comparação bem analógica em relação à máquina fotográfica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de número 32. Eu sou Ibis Fernando, a gente se encontra na próxima aula do Educa PE.